Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do nono ano. Pois é, galerinha, como vocês estão vendo aí no próprio vídeo, né? Hoje nós vamos ver a trigonometria em um triângulo qualquer. Até então a gente estava estudando, né? Somente a trigonometria no triângulo retângulo. Hoje nós vamos aplicar essa trigonometria nos triângulos quaisquer, certo? E aí, para isso, nós vamos aplicar duas leis, né? Que é a lei dos senos e a lei dos cossenos, certo? Sem nenhuma bronca. A primeira lei que a gente vai... Eu não vou passar essa introdução, certo? Porque só vai encher linguiça aí no vídeo, certo? Só vai ter enrolação e a gente não vai aprender nada. Eu vou passar logo para a lei dos senos, certo? Então, vamos ver logo aqui o que é que diz a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte, ó. A lei dos senos pode ser enunciada da seguinte maneira. Em um triângulo qualquer... Sim, pessoal, isso aqui é na página 54, certo? Vocês podem aplicar aí, vocês podem acompanhar a leitura, ok? Então, vamos lá, ó. Em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos seus ângulos opostos, certo? Então, vamos lá. Na prática, o que seria isso, certo? Eu vou desenhar porque aí, se a gente for vendo aqui, aí vocês vão ficar meio que perdidos, certo? Eu vou desenhar para vocês, ok? E a gente vai acompanhando aí de acordo com a explicação. Vocês podem estar abrindo na página correta aí também, certo, pessoal? Vocês podem estar aí acompanhando de acordo com a imagem que vocês estão vendo aí, ok? Eu vou traçar aqui um triângulo ABC qualquer, certo? Triângulo ABC qualquer. Cadê? Aqui. Lembrando que quando eu digo triângulo ABC qualquer, ele pode ser um triângulo equilátero, pode ser um triângulo retângulo, um triângulo obtuso, pode ser um triângulo escaleno, isósceles e assim por diante, certo? Aí vamos lá, pessoal, ó. O que é que nós temos aqui? Eu tenho esse triângulo aqui, eu vou chamar esse triângulo de ABC, certo? O vértice A, o vértice B... perdão, pessoal, isso aqui é o vértice C, de acordo com o que está lá na figura lá, ó. Vértice C e aqui o vértice B, ok? Nisso aqui, pessoal, eu vou ter aqui, ó, o ângulo A, certo? Ó, ângulo A, aqui ângulo B, certo? E aqui o ângulo C, ok? Ângulo C, beleza? E aí, pessoal, vou traçar agora os lados desse triângulo, né? Determinar os lados. Aqui, pessoal, esse lado CB, eu vou chamar de lado A, certo? Porque ele está oposto ao ângulo A, certo? Então, vou chamar aqui, ó, esse lado de Azinho, certo? Ó, Azinho, porque está oposto a esse lado A, ok? Esse lado aqui eu vou chamar de B, porque está oposto a esse ângulo aqui, ó, certo? Então, vou chamar isso aqui de Bzinho, certo? E esse lado aqui, ó, eu vou chamar ele de Czinho, ok? Porque ele está oposto ao ângulo C, certo? Então, o que é que diz a lei dos senos, certo? Eu não vou aplicar a demonstração porque senão vai demorar muito, ok? Mas o que é que diz a lei do seno? A lei do seno diz o seguinte, ó. Se eu pegar esse lado A, certo? Esse lado Azinho aqui, a medida do lado A, e colocar sobre o seno do seu ângulo oposto, certo? Sobre o seno de A, certo? Vai ser diretamente proporcional, certo? A eu pegar esse lado B e colocar sobre o seno de B, certo? Se eu pegar essa mesma relação, ela também vai valer para o lado C, ok? Seno de C, certo? Então, essa é a lei dos senos. Professor, quando é que eu aplico a lei dos senos? Vocês vão aplicar a lei do seno quando você observar a imagem, certo? Se você tiver mais ângulos do que lados,
você vai aplicar a lei dos senos, ok? Provavelmente na questão ela vai estar dando dois ângulos, um lado, e você vai ter que descobrir o outro lado. Então você vai utilizar, ó, a lei dos senos. Professor, mas eu não sei fazer regra de 3 dessa forma aqui, pessoal. Vocês não vão fazer a regra de 3 com esses três valores, não. Vocês só vão pegar 2 a 2, certo? Vocês vão pegar 2 a 2, ok? Vocês vão pegar os três de uma vez só, certo? Então, pessoal, essa daqui é a lei dos senos, certo? Lei dos senos é essa daqui, ok? E o que seria a lei do cosseno? Já já vou mostrar na prática, viu, pessoal? A lei do cosseno, ela vai ser um pouco mais complexa, certo? A mais fácil é essa daqui. Já a lei dos senos, pessoal, vocês vão ter da seguinte forma. A lei dos senos, ela está na página 56, certo? Então, vocês podem abrir na página 56, ok? Então, o que é que acontece aqui na lei dos senos? A lei dos senos, ela tem uma situação para cada um desses lados, ok? Então, se eu quero descobrir o valor de A, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse A e elevar ao quadrado, certo? Então, eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é o lado, viu, pessoal? Essas letras em minúsculo aqui é o lado e não os ângulos, ok? Então, se eu tenho A ao quadrado, vai ser igual a B ao quadrado, certo? Mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes, ó, eu não quero descobrir o valor de A, então vou pegar o cosseno de A, certo? Ó, cosseno de A, ok? Aqui, ó, lei dos cossenos, e aqui em cima é lei dos senos. Lei dos senos usa os senos, lei do cosseno usa o cosseno, certo? Perceba aqui o seguinte: quando é que você vai aplicar a lei dos senos? A lei dos senos aqui em cima é quando você tem mais ângulos do que lados. Quando você tem mais lados e menos ângulos, então você vai usar aqui, ó, a lei dos cossenos, ok? Perceba aqui o seguinte, ó, que é fácil a gente, se você decorou uma situação dessa, tem como você descobrir para B e para C. Perceba que A não entra aqui, certo? Então, como é que seria o de B? O de B seria assim, ó, B ao quadrado seria, eu vou trocar aqui o B pelo A, né? Já que o B não vai entrar na fórmula. Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de quem? Se eu quero descobrir o valor de B, então vou colocar aqui o cosseno de B, certo? E para C, a gente faz, ó, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2A vezes B vezes o cosseno. Se eu quero descobrir C, então o cosseno de C, certo? Então, aqui embaixo é a lei dos cossenos, certo? E aqui em cima é a lei dos senos. Professor, e na prática? Como é que eu faço isso na prática? Beleza, sem problema nenhum. Vamos descobrir isso aqui na prática, certo? Então, vamos olhar aqui logo um exemplo na página 56. Por exemplo, eu tenho aqui essa situação aqui, certo? Eu vou desenhar aqui para ficar melhor, ok? Deixa eu desenhar aqui que fica melhor. Então, vamos lá. Desenhar aqui em cima. Pronto, aqui lá na situação tem o seguinte, ó.
Tem esse triângulo aqui, certo? O triângulo ABC, ok? O triângulo ABC, certo? E nesse triângulo ABC, ele dá o valor desse lado AB, que é de 8 centímetros, e o lado AC também, que é de 8 centímetros, certo? Além disso, ele dá aqui o valor do ângulo, que é de 120 graus, certo? Então vamos lá. Feito isso aqui, pessoal, o que é que a gente faz, certo? A gente vem aqui e ele pede para descobrir o valor dessa medida aqui, ó, BC, certo? Esse valor X, ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui a lei dos senos ou a lei do cossenos. Lembrando, a lei dos senos vale para mais ângulos e menos lados, certo? A lei dos cossenos é menos ângulos e mais lados. Perceba, na imagem está destacando mais ângulos ou mais lados. Perceba que na imagem está destacando os 3 lados e um ângulo. Então aqui eu vou aplicar a lei do cosseno, porque ele está me destacando aqui mais lados, entendeu? Então é isso que vocês vão fazer aí no exercício de vocês, certo? Vão fazer isso no exercício de vocês, ok? O ideal é que, se não tiver desenho a imagem, você possa desenhar, ok? Você possa desenhar e aí vocês, depois que desenhar, vocês podem interpretar melhor, certo? Então vamos lá. Vamos lá, descobrir aqui esse lado. Então vou aplicar aqui a lei dos senos, ok? Então vamos lá. Lei dos senos diz o seguinte, ou do cosseno, no caso, lei dos cossenos, que esse lado elevado ao quadrado é igual a esse elevado ao quadrado mais o outro elevado ao quadrado, certo? O lado que eu quero descobrir elevado ao quadrado é igual aos outros dois ao quadrado, certo? Esse ao quadrado mais esse ao quadrado, ok? Menos 2 vezes o valor desse vezes esse e o cosseno do ângulo do lado que eu quero descobrir. Que é um lado oposto a esse ângulo, a esse lado. O ângulo oposto a esse lado é esse valor aqui. Então, eu vou colocar vezes o cosseno de 120 graus, certo? Beleza. Pessoal, aquele ângulo que você não sabe descobrir qual é o cosseno dele, vocês podem estar indo na internet, certo? E pedir lá o valor do ângulo, ok? Então, vamos lá. Aqui, o que é que vai acontecer? Resolvendo isso aqui, eu tenho x ao quadrado é igual 8 ao quadrado é 64. Então, eu tenho 64 mais 64 menos, aí vamos lá, ó, 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 2 dá 128, então menos 128. E quanto é o cosseno de 120? O cosseno de 120, pessoal, ele pode ser dado em fração, certo? Ou em número decimal. Eu vou colocar aqui, pessoal, em número decimal, certo? Lá no livro está dado em fração. Então, o cosseno, pessoal, de 120 é menos 0,5, ok? Menos 0,5. Aí, vamos lá. Fazendo nossa multiplicação aqui, pessoal, fazendo tudo isso aqui, certo? Nós vamos ter aqui, deixa eu só ver aqui, bem rapidinho aqui. Então, vamos lá. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a... Pessoal, 128 vezes 0,5 dá 64, certo? Só que menos com menos dá mais. Então, vou ter 64 mais 64 mais 64, certo? Isso aqui, ó, pessoal, essa multiplicação aqui dá 64 positivo, ok? Então, deixa eu colocar aqui passo a passo que é para vocês poderem entender, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 64. Isso aqui vai me dar 192, ok? Agora, eu vou ter a raiz quadrada de 192, certo? Ó, raiz quadrada de 192, ok?
Vamos agora tirar essa raiz aqui. Pessoal, vamos relembrar aqui como é que se tira a raiz, certo? Então vou colocar aqui, ó. Lembrando, para tirar a raiz a gente coloca 192, né? E aí, ó, o que é que a gente faz? A gente vai dividindo, né? Então, ó, vou dividir por 2, então aqui eu tenho 19 dividido por 2 dá 9 e sobra 1, né? Aí 1 e 2, 12, 12 dividido para 2 dá 6, então eu tenho aqui 96, certo? Aí eu venho aqui de novo, 96 dá para dividir por 2, 96 dividido por 2, 9 para 2 dá 4, sobra 1, 1 e 6, 16, dividido por 2 dá 8, certo? Aí eu venho aqui de novo, por 2, isso aqui vai me dar 24, dividindo por 2 dá 12, dividindo por 2 dá 6, por 2 de novo dá 3, e por 3 aqui só divide por 3 e acabou aqui, certo? Lembrando, raiz quadrada a gente vai separar de 2 em 2. Então aqui eu tenho 1, 2 e 2. Então 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado e sobra esse 3. Lembrando que a gente joga tudo dentro da raiz, né? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, ok? Certo? Aí agora nós vamos colocar para fora quem tem o expoente 2. Esse tem expoente 2, vai para fora. Esse tem expoente 2, vai para fora. Esse tem expoente 2, vai para fora da raiz. E esse aqui não tem, permanece dentro, ok? E aqui fora eu faço 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então eu tenho aqui, ó, 8 raiz de 3. Então isso quer dizer, pessoal, que a medida desse lado aqui equivale a 8 vezes a raiz de 3 centímetros, ok? Então, essa explicação aqui, vocês vão aplicar na página 57, questão 6, certo? Questão 6 e 8, ok? Questão 6 e 8. 6, 8... 6 e 8. 6, 7 e 8, certo? Então, vocês vão resolver aí, ó, página 57, questão 6, 7 e 8, beleza? Então, já foi um exercício. Vamos aqui para outro exemplo, bem rapidinho aqui. O outro exemplo que eu vou dar é o seguinte. Vou traçar aqui outro triângulo, certo? Outro triângulo, ok? Vamos lá, desenhando um triângulo aqui. Esse exemplo que eu vou dar agora para vocês tá na página 55, ok? Então eu vou traçar aqui um triângulo qualquer, certo? Tracei aqui esse triângulo qualquer. E aí ele tem aqui os vértices A, B e C. Ele me dá o valor desse ângulo aqui, que é 45. Esse ângulo aqui, que é 15. E esse ângulo aqui, que é 120. Ok? Vamos lá, 120. Certo? Beleza. Fora isso, ele me dá esse valor aqui, que é 150 metros. E aí ele pede para determinar o valor desse lado aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou aplicar que lei? Lei dos sênios ou lei do cosseno? Então vamos verificar aqui. Na imagem está destacando mais ângulos ou mais lados? Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3 ângulos destacados. E aqui eu tenho somente 2 lados destacados. Então perceba que eu tenho mais ângulos do que lado. Então, se eu tenho mais ângulos, então eu vou usar a lei dos sênios, certo? O que é que diz a lei dos sênios? A lei dos sênios diz A sobre o seno de A
é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Certo? É uma regra de 3. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui o seguinte. Eu quero descobrir esse valor, certo? Então, o que é que vai acontecer? Usando a lei dos senos, x sobre... Quem é o ângulo oposto a x? 120. Perdão, pessoal, se tocou aí, era o alarme, certo? Esqueci de desativar. Ok? Então, 1000 perdões. Então, vamos lá, pessoal. Ó, quem é o ângulo oposto a x? É 120, certo? Então, vamos lá. Ângulo oposto a 120, ou a x é 120, então vou colocar o x sobre 120, sobre o seno de 120, certo? É igual a... Aí eu venho aqui. Qual é o outro lado que está sendo destacado aqui? Não é o 150? Então, vou colocar 150 sobre... Quem é o ângulo oposto a 150? 45. Então, aqui é o seno de 45, certo? Seno de 45 graus. Perceba que lá na situação, na lei dos senos, eu tinha outro número aqui. Não era isso? Era seno de A sobre o seno de A. Ou o lado A sobre o seno de A, lado B sobre o seno de B, lado C sobre o seno de C. Não era isso? Então, perceba que eu só vou pegar 2. Eu não vou pegar os 3 de uma vez só. Certo? Então, você vai pegar 2 a 2 e não 3 a 3. Certo? Então, você só precisa ter 2 lados e 2 ângulos para vocês fazerem isso aqui. Ok? Então, feito isso, eu tenho que saber quanto é o seno de 120 e o seno de 45. O seno de 120 eu não sei. Aí vocês vão na internet, pesquisa. De preferência, pesquise o valor de seno de 120 em fração, certo? Da mesma forma, o seno de 45 em fração. Então, vocês pegando aí os valores em fração, vou fazer o seguinte. Na verdade, de 45 nem precisa pesquisar, porque vocês já sabem. 45 é um ângulo notável, né? O de 120, pessoal, o seno de 120, ele é raiz de 3 sobre 2, ok? Raiz de 3 sobre 2, ok? Aí eu tenho aqui 150 e o seno de 45. Se a gente lembrar da tabelinha trigonométrica, né? Se a gente lembrar daquela musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí a raiz vai no 2 e no 3 também, né? Aí você vai lembrar que o seno de 45, quando você construir a tabela trigonométrica, né, dos ângulos notáveis, que é de 30, 45 e 60, você vai lembrar que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Aí vamos lá, o que é que a gente faz aqui? Bom, a gente agora vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos resolver agora essa regra de 3, ok? Nós vamos fazer aqui, ó, x vezes raiz de 2 sobre 2 e 150 vezes raiz de 3 sobre 2, beleza? Fazendo essa multiplicação, pessoal, eu tenho aqui, ó, esse vezes esse, eu vou ter x raiz de 2 sobre 2. X raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a... Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter, ó, novamente aqui, pessoal, eu vou ter 150 raiz de 3 sobre 2. Ok? Aí o que é que eu faço agora aqui nessa situação? Bom, eu vou fazer agora o seguinte, ó. Aqui, perceba que eu posso aplicar outra regra de 3, certo? Mas eu não vou fazer isso não, porque senão vai demorar. O que é que eu vou fazer, ó? Esse 2 não está dividindo, eu vou passar multiplicando, ok? Então, passando esse 2 multiplicando, eu vou ter, ó, x raiz de 2 é igual a... Vamos lá, ó. X raiz de 2, eu passei esse 2 multiplicando, então ele vem aqui, ó. 2 vezes 150, isso dá 300. Lembrando, pessoal, que quando eu vou multiplicar esse valor aqui, eu só multiplico pelo número que está no numerador. Da mesma forma foi aqui, ó. Eu não multipliquei 150 vezes esse valor completo, então eu só vou multiplicar pelo numerador, ok? Da mesma forma foi aqui, ó. O x não veio multiplicar aqui, então o x só multiplica o numerador, ok? Quando ele está dessa forma, certo? Então perceba que eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 150, que dá 300. Aí eu tenho aqui, ó, raiz de 3, ok?
sobre 2. O que é que eu posso fazer aqui para ajudar ainda? Ó, esse 300 eu posso simplificar com esse 2. Quanto é 300 dividido para 2? 300 dividido para 2 é igual a 150. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, pessoal, que x raiz de 2 é igual a 150 raiz de 3. Certo? O que é que eu posso fazer agora? Esse raiz de 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 150 raiz de 3 sobre raiz de 2. Poderia parar aqui? Poderia, mas aí tem um problema. Por questões de estética matemática, nós vimos no início do ano, enquanto ainda estávamos em sala de aula, que essa raiz ela não pode ficar aqui embaixo. Então, a gente tem que racionalizar. Então, nós vamos multiplicar aqui o termo de cima por raiz de 2 e o termo de baixo por raiz de 2 também, certo? Por que raiz de 2? Porque é o número que está aqui embaixo. Eu não quero tirar ele daqui, então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Fazendo a multiplicação aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x é igual a 150, certo? Raiz de quanto? Pessoal, quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho raiz de 6 sobre... Pessoal, esse vezes esse dá raiz quadrada do número 4, certo? Quanto é a raiz quadrada do número 4? Raiz quadrada do número 4 é 2, certo? E aí, eu vou ter aqui o seguinte. Eu posso dividir 150 para 2? Posso. Então, eu faço o seguinte. X é igual a 150 dividido para 2. 150 dividido para 2 dá 75. E aqui eu tenho que valor? Raiz de 6. Ok? Então, essa é a medida lá do valor de x. Então, vocês vão aplicar essa mesma situação aqui, essa mesma regra, na questão 1. Deixa eu analisar aqui. Na questão 1, na questão 2 e na questão 3. Ok? 1, 2 e 3. Certo? Da página 55. Então vai ficar assim, pessoal. O exercício de vocês dessa semana, que é o último exercício do ano. Vocês vão fazer a página 55, 1, 2 e 3. E a página 57, 6, 7 e 8. Ok? Então, galerinha, por hoje é só. Até uma próxima aula. E valeu, pessoal. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp.